Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está acessando aqui o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eros do Mestre Coruja Esportes. Previsão agora da última rodada da Série A do Brasileirão 2025. E esse é um jogo de muita importância, Botafogo e Fortaleza, tá? Eu resolvi fazer a previsão não só do Fortaleza, né, mas do Botafogo e do Cruzeiro, que era o último jogo que acontecia, após se confirmar ou não, né, a minha previsão. Infelizmente eu acertei aí os 4 últimos jogos do Botafogo, tá, gente? Que foi a vitória contra o Sport, a vitória contra o Grêmio, o empate com o Corinthians e o empate agora com o Cruzeiro também, que eu falei lá que podia acontecer, inclusive com o gol do Botafogo no final do jogo. E aconteceu. Fortaleza já é um caso assim mais montanha-russa. Ora eu acerto muito bem e ora eu não acerto, né? Eu acertei, por exemplo, a vitória dele contra o Bahia, que foi uma previsão que poucos tarólogos acertaram, tá? Depois acertei quando ele venceu do Atlético Mineiro, né? Bragantino não deu e Corinthians também não deu. Vamos ver agora, né? Espero que eu desempate aí esse jogo com o Botafogo, porque no primeiro turno eu errei muito feio. O Botafogo goleou o Fortaleza, né, naquele jogo e eu falei que ia dar Fortaleza. Então, assim, vocês verem, né? A gente tem que aprender com os erros. Dito isso, pessoal, Botafogo é o time de casa, Fortaleza é o visitante. Deixo claro também, eu não tenho torcida, tá? Independente do que eu falei lá sobre o rebaixamento ou sobre a Libertadores, eu vou falar aqui do que as cartas estão dizendo, porque essa coisa do rebaixamento e também da fase de grupos da Libertadores não é necessariamente só o time, é a combinação de fatores. O Botafogo, por exemplo, vai torcer pelo quê? Pelo empate entre Fluminense e Bahia, né? E ao Fortaleza, eu até avisei também nos jogos aí das previsões do Internacional, do Vitória, do Ceará, que eu havia previsto que Sport e Juventude, Fortaleza e Internacional seriam os rebaixados. Mas, assim, do que a lógica está me dizendo, pode ser que ou Internacional ou Fortaleza possam escapar, o que significa que Santos, Vitória ou Ceará possam cair, porque eu acredito que o Vasco não caia mais. O Vasco, né, já está livre desse risco. Tá bom? Então eu avisei isso nos vídeos dos outros times com risco de rebaixamento. Quem vai se salvar mesmo, a gente vai saber só no domingo, depois das 18 horas, né? Os jogos vão ser às 16 horas, 10 jogos simultâneos, como vocês devem saber. Então vamos lá, né? Que eu ainda tenho mais previsão para fazer. Esse daqui é o 8º jogo, né? Vamos lá então. Botafogo e Fortaleza. Vamos lá. Glorioso contra o Leão, Lion, né? Lion, ó, já tô sentindo aqui. Vamos então embaralhar. Baralhado já tá agora, ok. Botafogo aqui, Lion aqui, Botafogo aqui, Lion aqui, Botafogo aqui, Lion aqui. Vamos lá. Gente, esse jogo aqui promete. Botafogo, o carro. Fortaleza, rainha de paus. Olha só. Botafogo, o diabo. Fortaleza, 2 de espadas. Rapaz. Vamos lá. Torcidas aí do Glorioso, torcidas do Lion. Um primeiro tempo já vai ter assim. Vocês vão ver os times de vocês, assim, de gladiano. Vai ser um jogo, assim, mais interessante de se visualizar, tá? De acompanhar. O carro, eu vejo um Botafogo muito seguro, tá? O Botafogo ele tem muita confiança que ele vai vencer até fácil assim o Fortaleza, eu diria, porque o carro não é uma carta de dúvida. Ele já passou da fase de dúvida. A única opção para ele é vencer, né? E analisando aí que o Botafogo veio de 2 empates, né? Aqui eu vejo realmente um time que ele vai com tudo, tá? Vocês podem se preparar que o ataque do Botafogo vai ser um ataque muito ofensivo.
tá? O carro é uma carta de velocidade, de agressividade, tá? Então pode, dependendo, ter questão de machucar os jogadores do Fortaleza, que o carro fala de agressividade também. O Fortaleza, eu não acho que ele vai ficar tão por trás, mas ele vai ter um equilíbrio maior entre ser um atacante, um bom atacante, e ser também agressivo. Não me parece que ele vai recorrer a medidas para incomodar e para amedrontar como o Botafogo vai fazer. Por que o Botafogo vai fazer? Porque além do carro, ele tem aqui o diabo. Então, na verdade, o Botafogo não vai abaixar a pressão, muito pelo contrário, na verdade, ele vai aumentar a pressão. Tá? Ele já vai começar desde o início, no primeiro tempo, com muita pressão, e no segundo tempo tem mais pressão ainda. E é aí no segundo tempo que mora o problema aí para quem torce pelo Fortaleza, porque o Fortaleza ele vai ficar sem meio que caminho, ele vai tentar assim atirar no escuro. Às vezes pode dar certo, como indica aqui a figura, tá, gente? Então aqui, essa carta no geral, o significado dela não é bom para jogo. Mas como essa figura deste baralho, a gente tem um dardo ali, né? Justamente no meio do alvo, pode dar bom pro Fortaleza. Como eu também tô vendo aqui vermelho e o Botafogo não tem cores vermelhas, isso também pode ser, dependendo, uma vantagem ao time do Fortaleza. Então vamos, né, recapitular aqui. Eu vejo o Botafogo melhor, porque ele está mais ofensivo, ele tenta mais. Possibilidade de gol, eu veria mais os dois no primeiro tempo. No segundo tempo, não. Não vejo. E no segundo tempo eu vejo o Botafogo fazendo de tudo para o Fortaleza errar e falhar. E o Fortaleza, dependendo, o Fortaleza vai ter que ter um equilíbrio muito grande para não cair nas armadilhas que o Botafogo for criar, tá? Que o Botafogo vai estar ardiloso. Eu tô falando, gente, ardiloso aqui no sentido não de maldade trapaça, tá? Mas no sentido de competitivo demais da conta. Um Botafogo que domina o campo, o Botafogo que não deixa o Fortaleza com a bola, tá? É um Botafogo que ele provavelmente vai dominar ali as estatísticas, tá? Além do placar, a gente tem as estatísticas, então o Botafogo pretende aí dominar a maioria das estatísticas. O Botafogo, o Fortaleza, eu vejo o Fortaleza com um bom jogo no primeiro tempo, tá? Rainha de Paus, como você vê aqui, ela doma um dragão, mas parece que vai ficar um pouco nisso, tá? Porque e essa carta aqui não é páreo para essas duas aqui. Então, vocês podem assim se alegrar que o Fortaleza vai ter ali alguns momentos que vai vibrar a torcida e tudo mais, né? Fortaleza vai se sentir até competente, sabe, na forma ali de atuar, firme, mas comparado aqui à energia muito intensa do Botafogo, né? E a gente vê aqui uma caída do rendimento do Fortaleza, tá? Vamos ver aí o resultado, porque o resultado é o que importa agora. 9 de paus, olha, é uma carta que dá resultado, tá? 8 de copas. O Fortaleza não consegue o resultado que ele veio buscar, tá? Aqui então eu vou colocar uma vitória do Botafogo, tá? O 8 de copas, em alguns casos, ele até vem com a vitória, mas é aquilo que eu falei, olha como é que tá a tonalidade das cartas. As cartas se apagam. Então, assim, a energia do Fortaleza, ele não consegue manter, vai se minando. No primeiro tempo ele consegue. No segundo tempo, talvez aqui ele vai tentar segurar o empate, para ele ganhar um pontinho, eu acho que ele tá com 43, para ir para talvez 44. Mas aqui, a combinação do Botafogo é uma combinação assim, sabe? Aqui o Botafogo vai mostrar assim, eu ainda venço de você por mais que você tenha evoluído o seu jogo, sabe? A carta do 9 de paus é uma carta de osso duro, aquele ditado vaso ruim não quebra, sabe? Por causa tem um Botafogo aqui muito forte, muito determinado, tá? Daqui é tipo um jogo decisivo pro Botafogo. O Botafogo não negocia esse jogo aqui, tá? Não negocia mesmo. E como aqui eu tenho dois arcanos maiores também, isso é relevante. Então, a carta do 8 de copas eu acho que até veio quando eu perguntei se o Ceará empataria com o Palmeiras, tá? Essa carta, ela justamente ela tem um teor de melancolia, sabe? E também fala de movimentação. Então,
A depender aí da combinação dos fatores, obviamente, né? Porque o Fortaleza ele conseguiu sair da zona de rebaixamento pelos méritos próprios, tá? Então, inclusive, eu vou usar aqui esse espaço para parabenizar o Martim Palermo, também a torcida. Olha para vocês verem. 8 jogos invencíveis. Olha aqui, 8. Vocês não vão chegar no nono, sabe? Vocês ficaram 8 jogos sem vencer. Aliás, 8 jogos sem perder. Agora vai vir, sabe? É o que me sugere aqui, tá, gente? É o que me sugere, tá? E então aqui eu coloco mesmo a vitória do Botafogo. Eu não vejo aqui necessidade de tirar por causa as cartas para o empate, porque o rendimento do Fortaleza já cai no segundo tempo, né? E o Botafogo, por estar jogando em casa também, vai ser melhor para ele e tudo mais, sabe? Então aqui é uma vitória do Botafogo mesmo. De qualquer forma, boa sorte ao Fortaleza, aos torcedores do Fortaleza, boa sorte ao Botafogo e aos torcedores do Botafogo, pessoal. Depois conta aqui, me fala qual que é o placar que você acha que vai ser esse jogo e até a próxima.